Graça e paz, queridos irmãos. Certamente este é um dos vídeos mais importantes que já foram postados aqui no canal do Projeto Quero Congregar. Ele é um divisor de águas, com certeza, e para você que escreveu para o Projeto Quero Congregar e ainda não teve uma resposta, eu creio que para você esse vídeo trará muita esperança e também muita alegria mediante o que eu tenho para compartilhar com você aqui. Talvez você seja um dos muitos que escreveram para o projeto e até hoje você não teve uma resposta da nossa parte. Você escreveu para o nosso projeto, por exemplo, há mais de um ano atrás e até hoje não teve uma resposta. E eu quero só lembrar você que não é possível que nós estejamos respondendo todos os e-mails, porque são muitos e-mails. E se fôssemos responder um por um, isto realmente tomaria um tempo que eu não disponho. Então eu peço perdão se eu não respondi o seu e-mail, mas o seu e-mail foi lido e foi catalogado. Porém, por que demoramos tanto a responder? Porque nós precisamos aguardar que e-mails da mesma cidade cheguem para que possamos agendar uma reunião e assim formarmos uma congregação. Agora, a questão é que o nosso país, você tem noção de quantas cidades tem no nosso país? Só para você ter uma ideia, apenas no estado de Minas Gerais existem mais de 800 municípios. Isso mesmo que você ouviu, mais de 800 municípios apenas no estado de Minas Gerais. Na verdade, é o estado com o maior número de municípios no Brasil. Mas deixe-me mostrar aqui um mapa do estado de Minas Gerais. Esse aqui é o mapa do estado de Minas Gerais. Veja aqui quantos municípios. Espero que esteja dando para focalizar bem. São mais de 800 e esta aqui é a pasta de Minas Gerais, onde eu estou colocando cada e-mail que chega. O problema é que, tendo tantos municípios assim, chegam e-mails de municípios que eu nunca ouvi falar. E o problema é que chegam e-mails desses municípios e apenas um de cada município. De modo que, por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui de nomes que talvez você nunca tenha ouvido falar. Por exemplo, você já ouviu falar da cidade de, deixe-me ver o nome aqui bem, aqui, Aiuruoca. Aiuruoca, você já ouviu falar dessa cidade, mas ela existe. É um município de Minas Gerais. Outra aqui, vamos na letra B agora. Letra B, Belmiro Braga. Nunca tinha ouvido falar de Belmiro Braga, né? Vamos aqui para a letra C. Estou só em Minas Gerais, ok? Uma outra cidade que talvez você nunca tenha ouvido falar, Cana Verde. Tá? Então, são precisamente em Minas Gerais 853 municípios. Essa aqui é uma outra pasta que eu tenho com os nomes dos municípios todos. Estão vendo aqui, ó, Minas Gerais, 853. E eu fico aguardando chegar e-mails das cidades e do lado eu vou colocando um tracinho. E quando há de 2 a 3 tracinhos, isso já me chama a atenção para que eu esteja entrando em contato com estes irmãos. Mas o problema é que no Brasil são mais de 5.500 municípios. Se não me falha a memória, 5.570 municípios. É a quantidade total de municípios do Brasil. Então, apesar do nosso projeto receber muitos e-mails, duas coisas aconteceram. A primeira delas é que o Brasil tem uma quantidade muito grande de municípios e, por conta disso, às vezes demora muito para chegarem e-mails do mesmo município, da mesma cidade. E a segunda coisa é que, de 2020 para cá, caiu bastante a quantidade de e-mails que chegam para nós. Eu reimprimi os e-mails do ano passado, reimprimi todos eles, porque eles serão agora reorganizados segundo o critério que neste vídeo eu estou compartilhando com você. Então vamos lá. Aqui eu tenho o montante, ó, essa aqui é a quantidade de e-mails que chegaram no ano passado. Estão aqui os e-mails
eu não posso mostrar, evidentemente, né, o nome das pessoas e o e-mail das pessoas, mas, por exemplo, o primeiro e-mail de 2020 foi de Ana Paula, só vou dizer o nome da irmã, Ana Paula, deixe-me ver aqui, de onde? De Palhoça, Santa Catarina, tá? Então esse foi o primeiro e-mail do ano passado, 1º de janeiro de 2020. E o último e-mail do ano passado chegou no dia... Deixe-me ver aqui, porque aqui tem alguns também já desse de janeiro, tá aqui. Espera aí. Vocês lembram que no ano passado nós contávamos com outro e-mail. Então tem aqui também 3 e-mails que chegaram para esse outro e-mail, que estavam aqui no montante, que foram escritos esse ano, de pessoas que não sabiam que estamos com um novo e-mail. E o último e-mail do ano passado chegou no dia 29 de dezembro, escrito por Mariana da Silva. Mariana da Silva, de Duque de Caxias, onde nós estamos, sim, para formar uma congregação. Na verdade, já deveria ter sido formada, mas uma outra coisa que acontece também é que obedecemos à direção do Espírito Santo de Deus. Irmãos, isso é muito importante. Eu sei que isso parece algo assim ilógico, né? Eu acabei de dizer que nós esperamos chegar vários e-mails de um mesmo município para agendarmos uma reunião. Sim, esperamos, mas o agendamento da reunião também acontece segundo a direção de Deus, no tempo que o Senhor ele vem me orientar, onde eu sinto paz no coração, e aí a gente prossegue, ok? Eu creio que nós estamos apenas aguardando agora uma melhora nessa situação que nós estamos enfrentando, mesmo que seja temporária, para agendarmos uma reunião presencial. Porém, este vídeo aqui é para falar justamente a respeito dessa alteração que nós vamos fazer. Então, a primeira coisa que acontece, né, é que chegam e-mails de muitos municípios do Brasil, e são muitos municípios, são mais de 5.500 municípios no Brasil, então demora muito para chegar 2 e-mails da mesma cidade, geralmente demora para acontecer isso. E o ideal para que uma congregação seja formada e realmente ela dê certo, aconteça de dar certo, o ideal, irmãos, é que tenhamos mais de 10 e-mails. Eu posso dar alguns exemplos de reuniões que eu fiz com poucas pessoas, ou seja, em que eu não aguardei que chegasse uma quantidade mínima de 10 e-mails, e eu acabei, digamos assim, entre aspas, queimando aquela possibilidade da congregação se formar naquela cidade. Eu vou dar 2 exemplos. Um deles é Volta Redonda. Eu até hoje me lembro com muito carinho da minha ida à Volta Redonda com a minha esposa. Estávamos retornando de São Paulo, bem cansados. Chegamos em Volta Redonda à noite, já em cima da hora da reunião, e irmãos participaram da reunião, e aqueles que participaram sabem que foram bem poucos irmãos. E eu me precipitei de agendar a reunião em Volta Redonda, com tão poucos irmãos tendo escrito de Volta Redonda, mas eu quis aproveitar que eu estava passando pela Via Dutra, que eu estaria atravessando Volta Redonda, e eu quis aproveitar de marcar a reunião ali com aqueles irmãos, e acabamos desperdiçando a oportunidade. A congregação não se formou, porém agora outros e-mails estão chegando de Volta Redonda, e este vídeo aqui é para dar uma boa notícia para os irmãos que moram em Volta Redonda e com os quais eu já me encontrei e não conseguimos formar a congregação, mas agora eu tenho algo muito bom para compartilhar com vocês. Eu creio que vocês vão gostar da novidade. E outro exemplo que eu posso dar, além de Volta Redonda, é Juiz de Fora, onde minha esposa e eu também estivemos. Voltando de Belo Horizonte, nós estivemos em Juiz de Fora, tivemos uma reunião com os irmãos de lá, foi uma reunião muito abençoada, na verdade só com irmãs, não teve um irmão, não teve um homem ali, e é por isso que eu viajo sempre com a minha esposa, para não haver nenhum constrangimento, né? Então, ali, minha esposa e eu tivemos a reunião com essas irmãs, mas também não houve a formação de uma congregação, a quantidade muito pequena de irmãos, e quanto menos irmãos, menor a chance de que consigamos formar a congregação.
Tá? Isso é por experiência própria, irmãos. Então, eu peço a compreensão de vocês em relação a isso. Mas o que eu tenho para dizer nesse vídeo e que é muito importante e que eu creio que você vai gostar? Eu vou mostrar de novo para você aqui o mapa do estado de Minas Gerais, só que agora não mais o mapa colorido, tá? Vou mostrar aqui o mapa de Minas Gerais, apenas com as linhas divisórias dos municípios. São 853 municípios no estado de Minas Gerais, tá? Tudo isso aqui que você está vendo. Então, se eu ficar aguardando chegar e-mails do mesmo município, isso vai demorar muito. Então, a ideia que me ocorreu foi dupla. Primeiramente, reorganizar os e-mails não mais por município, mas por micro-regiões. Então, por exemplo, Minas Gerais, quando a gente busca na internet aqui um mapa de micro-regiões, é isso aqui que eu tenho. Vocês estão vendo? Então, eu não contei quantas micro-regiões são, mas não chegam nem talvez a 50 micro-regiões, bem menos que isso. Então, a possibilidade de que vários irmãos de uma mesma micro-região tenham escrito para o projeto é muito maior. É muito maior. Inclusive, há uma micro-região chamada Juiz de Fora. Deixa eu ver se eu acho ela aqui para vocês. Há uma micro-região também chamada Barbacena, há uma micro-região chamada Ouro Preto, há uma micro-região chamada Viçosa. Aqui, Juiz de Fora está aqui embaixo. Ó. Ela conta não apenas com a cidade, o município de Juiz de Fora, mas também com aquilo que é chamado de região metropolitana de Juiz de Fora. E o mesmo acontece com estas outras cidades que eu mencionei aqui nesse momento. Ouro Preto, Barbacena, que são Viçosa, cidades mais conhecidas, e ao redor delas outras cidades desconhecidas, de onde também podem ter chegado e-mails. Então, a ideia é a seguinte: eu peço, por favor, a sua ajuda em oração, muito mesmo, nos ajude em oração. A ideia é a seguinte: reorganizar todos esses e-mails, esses aqui são os do ano passado, tá? Eu estou levando em conta apenas do ano passado para cá. Os e-mails de 2019, até dezembro de 2019, eu não estou mais levando em conta, porque isso foi antes da pandemia. E eu sei que, infelizmente, há pessoas que diziam que queriam congregar, mas com a pandemia já não querem mais. Então eu estou considerando todos os e-mails desde 2020. Eu iria colocar apenas de março de 2020 para cá, que foi quando eu gravei aquele vídeo sobre o reset no projeto Quero Congregar. Em que sentido? O reset no sentido de que nós iríamos agora recomeçar a questão do projeto com irmãos que, apesar da pandemia, querem congregar, né? Mas eu não posso também desconsiderar que em janeiro já haviam pessoas imaginando o que estava por vir e que realmente querem congregar. Então, eu estou levando em conta desde janeiro de 2020 até o presente momento, e aqui estão os e-mails deste ano que foram escritos já para o novo e-mail, quero@congregar.org. Aqui está a quantidade desses e-mails escritos para o novo e-mail. Esse novo e-mail, na verdade, foi criado no finalzinho de 2020. E a primeira irmã que escreveu para esse e-mail foi uma irmã que mora na região metropolitana de Recife, a irmã Bruna. E vocês conheceram em vídeo o esposo dela, o Igor, que eu tive a alegria de batizar nas águas quando estive em janeiro, indo a Recife com minha esposa. Mas o que eu gostaria então de dizer é o seguinte: preste bastante atenção. Todos esses e-mails serão reorganizados e eles serão agora catalogados por micro-regiões. Então eu não vou mais aguardar que cheguem e-mails da mesma cidade. E esse talvez tenha sido um erro que cometemos até agora. E eu reconheço que eu já deveria ter pensado nisso há muito tempo atrás, né? Nós estamos aguardando chegarem e-mails da mesma cidade, porém pode demorar muito que isso aconteça. Então vamos ver e-mails da mesma região ou micro-região. Mas talvez você diga: mas pastor, está difícil
viajar e talvez essas regiões tenham uma distância de 1 hora de viagem de carro de uma cidade até a outra. Eu sei disso. E aí vai agora a ideia, né, que é algo que todos, inclusive, agora já estão acostumados a fazer, que é nós reunirmos esses irmãos, primeiramente, irmãos da mesma região ou microrregião, em uma videoconferência comigo. Então, se Deus assim permitir, em breve, eu estarei agendando reuniões por videoconferência com irmãos da mesma região de um mesmo estado. Então, como eu disse aqui, por exemplo, do estado de Minas Gerais, que tem 853 municípios. Por microrregião, a quantidade diminui bastante. Então, nós vamos agora reorganizar esses e-mails por microrregiões e eu estarei, então, entrando em contato com você que escreveu para o projeto Quero Congregar desde janeiro de 2020 e está aguardando uma resposta. Fique atento, por favor. Esteja alerta, porque eu estarei entrando em contato com você, estarei organizando você junto a outros irmãos, eu digo não você, mas o e-mail que você escreveu estará sendo catalogado junto a outros e-mails de irmãos da mesma região que você mora. E aí nós vamos marcar uma videoconferência, que pode ser apenas com 2, 3, 4 irmãos, não tem problema, mas pelo menos nós vamos conversar. Nós vamos conversar. Minha esposa estará também participando dessas videoconferências comigo e nós estaremos conversando. Talvez até outros pastores aqui do nosso ministério, pastores que me ajudam também no projeto Quero Congregar, como o pastor Geraldo, por exemplo, que me ajudou tanto na formação da congregação de Campo Grande. Aliás, o irmão que foi consagrado pastor em Campo Grande bairro, né, do Rio de Janeiro, ele estará pregando neste domingo na nossa congregação aqui de São Gonçalo, pastor Sebastião. Então, esteja inscrito lá no canal da Igreja Bíblica Cristã para que você possa conferir a pregação, né, do pastor Sebastião e as demais pregações da congregação daqui, a congregação sede em São Gonçalo, Rio de Janeiro. Então, um grande abraço também para todos os irmãos aí de Campo Grande. Estamos aguardando vocês aqui no domingo. Eles fretaram um ônibus para estar aqui conosco. Que bênção, glória a Deus. Um grande abraço mesmo para todos esses irmãos. E um grande abraço para todos os demais irmãos de todas as congregações que já foram formadas. Como você sabe, a mais recente foi a de Maricá, agora aqui no estado também do Rio de Janeiro. Então, meus amados, esta é a notícia que eu tinha para dar para você. Eu reimprimi todos os e-mails do ano passado, aqui estão. Eles serão agora reunidos por micro-regiões e tudo isso faz com que eu precise ser muito organizado, né? E realmente eu ainda pretendo gravar um vídeo para mostrar a vocês como que eu me organizo, né? E eu não vou fazer isso agora, senão o vídeo ficaria muito longo. E estão aqui todos os e-mails também desse ano, né, até a presente data. E então vamos agora agendar videoconferências que vão acelerar, eu creio, a formação de congregações na sua cidade, ok? Então esteja atento, porque eu vou entrar em contato com você provavelmente por e-mail. Eu não uso WhatsApp e a maioria de vocês não tem Telegram, então não adianta eu ter o número do seu celular, porque você talvez não tenha Telegram e não vou ter como entrar em contato com você pelo aplicativo, né? Então esteja atento ao e-mail, porque eu devo mandar um e-mail para você para dizer que a reunião está agendada por videoconferência. Vamos preservar a sua privacidade, ok? Você não terá o número do seu celular compartilhado com as demais pessoas da videoconferência. Então, é uma videoconferência onde os irmãos não estarão tendo o contato um do outro, ok? Eu tenho o contato de vocês, mas eu guardo muito sigilo disso, vocês sabem. Tenho muito cuidado em preservar quem você é, onde você mora, especialmente o número do seu celular. Então, fique tranquilo em relação a isso. Mas vamos agendar essas videoconferências e eu espero que você tenha um bom sinal de internet,
o mínimo necessário para que a gente possa agendar essas reuniões. Espero que tenha gostado da notícia. Você não precisa escrever de novo para mim, você só precisa estar atento à sua caixa de entrada de e-mails e também de spam, porque pode ser que eu lhe responda e o e-mail vá para os spams, né, para aqueles e-mails de propaganda. Isso acontece automaticamente se você ainda não tem o contato cadastrado na sua caixa de contatos, né, do seu e-mail. Então esteja atento. Mas eu pretendo também gravar vídeos quase que diariamente para dizer quais são as regiões que eu estarei agendando as videoconferências, as primeiras regiões. E vamos ver se a gente agenda logo para as congregações que já estão para se formar. Duque de Caxias, por exemplo, Petrópolis, por exemplo, Guarulhos, por exemplo. Então, estes irmãos estejam bem atentos aí, porque a gente deve estar agendando uma videoconferência dentro dos próximos dias, ok? E no mais, peço que vocês estejam orando bastante. Nós estamos evidentemente vivendo os últimos dias. Não estou com isso determinando data para o retorno de Cristo, mas eu tenho certeza que é por isso, por conta da proximidade do retorno de Cristo, que o Senhor quer que os seus filhos que andavam dispersos voltem a se reunir, mas em congregações que realmente estejam levando a sério a sua palavra, de irmãos que queiram ser, de fato, discípulos de Cristo e cheios do Espírito Santo, como o Senhor nos ensina a ser e nos dá possibilidade de ser. Então, que você esteja escrevendo para nós, caso não tenha escrito ainda desde janeiro do ano passado, de 2020, escreva. Se você escreveu para nós até dezembro de 2019, escreva de novo, porque aqueles e-mails nós não estamos mais considerando. Apenas os e-mails de janeiro de 2020 para cá, que são estes aqui, os do ano passado, essa quantidade aqui, e estes daqui de 2021, ok? E é isso. Um grande abraço para todos vocês. Permaneçam firmes no Senhor. Cuidem também bem da sua saúde. Estejam fortalecendo o sistema imunológico. Não estejam também vendo notícias apavorantes, porque isso enfraquece o sistema imunológico. E uma das formas de fortalecer o sistema imunológico é também tomando bastante sol. E se você não puder tomar bastante sol, tome então suplementação com vitamina D3, que ajuda bastante a fortalecer o sistema imunológico. E as demais recomendações: uma alimentação nutritiva, exercícios físicos regularmente, uma boa noite de sono, beba bastante água, tome banho frio, fortaleça o sistema imunológico, evite andar estressado, aborrecido e não entre em depressão. Confie no Senhor. Veja que boa notícia que eu trago para você. Dentro em breve, nós estaremos conversando numa videoconferência, uma videoconferência apenas com irmãos da região que você mora. Que notícia boa, não é? Eu quero muito conhecer você, quero muito conversar com você e, sobretudo, minha esposa e eu queremos orar com você. Então, um grande abraço para você e até a nossa videoconferência. E não quero com isso dizer que vamos ficar só em videoconferências não, ok? O projeto é projeto Quero Congregar. A videoconferência é apenas um caminho para que consigamos formar mais rapidamente a congregação. E a Deus toda a glória.